Quando 18 veterinários de elite não conseguiram salvar o cachorro de um bilionário envenenado por talho, ele estava prestes a perder tudo. Foi então que um menino pobre de 11 anos apareceu no portão da mansão com uma proposta impossível. Ele tinha a cura, mas havia um preço devastador. O que esse empresário poderoso precisaria sacrificar para salvar a única coisa que ainda o mantinha humano? E por que o sobrenome daquele menino, Silva, fazia o bilionário tremer de culpa e reconhecimento? O salão principal da mansão Valentim nunca havia sido usado daquela forma. Construído para receber dignitários e celebrar fusões milionárias, agora abrigava uma cena que Marcos jamais imaginou testemunhar. 18 dos veterinários mais renomados do mundo reunidos em semicírculo ao redor de uma maca improvisada, todos com a mesma expressão derrotada no rosto. Apolo estava deitado sobre lençóis brancos, que já não eram mais brancos. Manchas de fluidos corporais formavam um mapa de sofrimento que crescia a cada hora. O Golden Retriever, que 2 dias antes corria pelos jardins com a energia de um filhote, agora mal conseguia manter os olhos abertos. Cada respiração soava como papel sendo amassado dentro do peito. As patas tremiam involuntariamente. A língua, antes rosada e úmida, pendia da boca com uma tonalidade acinzentada que fazia o estômago de Marcos se revirar. Ele observava tudo de pé, encostado na parede de mogno entalhado, vestindo apenas um robe de seda azul marinho que Helena havia lhe dado no último aniversário deles juntos. Não havia dormido em 48 horas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. As mãos tremiam tanto que ele precisava mantê-las enterradas nos bolsos para esconder a fragilidade. Marcos Valentim, o homem que nunca demonstrava emoção em salas de reunião, que assinava demissões em massa sem piscar, estava desmoronando diante de estranhos. O 18º especialista, um alemão de sobrenome impronunciável que havia voado direto de Berlim em jato particular pago por Marcos, finalmente se levantou, retirou as luvas cirúrgicas com movimentos precisos e caminhou até o bilionário. Não foi necessário dizer nada. O olhar bastou. Marcos conhecia aquele olhar. Era o mesmo que os oncologistas usaram com Helena nos últimos dias. Aquela mistura de profissionalismo médico e piedade humana que significava apenas uma coisa: não há mais nada a fazer. Senhor Valentim, o alemão começou, com sotaque carregado, mas voz gentil. Nós tentamos tudo: diálise renal, lavagem gástrica tardia, quelação química com dimercaprol, até uma transfusão sanguínea completa. Os órgãos dele estão... Hesitou, buscando a palavra certa em português. Desligando, um por um. Eu sinto muito. Marcos não respondeu. Não confiava na própria voz. Apenas acenou com a cabeça. Um movimento quase imperceptível. E o veterinário alemão se juntou aos demais colegas que já formavam pequenos grupos sussurrantes pelo salão. Alguns discutiam o caso com fascínio mórbido. Era raro ver uma falência sistêmica tão agressiva sem causa aparente. Outros apenas aguardavam educadamente, sem saber se deviam ir embora ou permanecer até o fim. As câmeras de segurança instaladas nos cantos do teto capturavam tudo em alta definição. 17 ângulos diferentes da mesma tragédia. Marcos as havia mandado ligar no máximo após descobrir que haviam sido desligadas na noite do jantar beneficente. Agora, cada segundo de agonia de Apolo estava sendo gravado, arquivado, time-stamped. Prova de quê, exatamente? Ele mesmo não sabia. Talvez apenas a necessidade de controlar algo, qualquer coisa, quando tudo mais escapava entre os dedos. Apolo soltou um gemido baixo, gutural, e Marcos sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca entre suas costelas. Ele se aproximou da maca, ajoelhando-se ao lado do cachorro. A pelagem dourada, sempre tão brilhante e macia, estava opaca e emaranhada. Marcos estendeu a mão trêmula e acariciou a cabeça do animal, sentindo o calor febril que irradiava da pele. Apolo tentou levantar a cabeça em reconhecimento, mas não teve força. Apenas os olhos se moveram, aqueles olhos castanhos que
sempre olhavam para Marcos como se ele fosse a melhor pessoa do mundo. Eu sei, amigo, Marcos sussurrou, a voz finalmente saindo quebrada e rouca. Eu sei que dói, eu não sei o que fazer. Engasgou. Eu não sei como te salvar. Ninguém no salão se mexeu. O silêncio era tão denso que o tic-tac do relógio Patek Philippe na parede soava como tambores de guerra marcando o tempo que restava. Foi então que Marcos sentiu o peso no bolso interno do hobby. O bilhete. Ele o havia guardado ali desde a noite anterior e não conseguia parar de tocá-lo, como se fosse um talismã amaldiçoado. Com movimentos lentos, retirou o pedaço de papel amarelado e o desdobrou pela 100ª vez. A caligrafia era inconfundível. Letras inclinadas para a direita, com o traço do T sempre muito longo, exatamente como ele se lembrava de décadas atrás. Ele morreu porque você merece sentir o que eu senti. 7 palavras que transformaram tudo. Marcos havia lido aquela frase tantas vezes que ela estava gravada em sua retina. Cada vez que fechava os olhos, as palavras apareciam flutuando na escuridão. Ele sabia quem havia escrito, sabia quem era ele na frase. E sabia, com uma certeza que o enchia de náusea e terror em partes iguais, que Apolo não estava morrendo de uma doença misteriosa. Estava sendo assassinado, e Marcos estava sendo forçado a assistir, impotente, enquanto todos ao redor buscavam respostas médicas para algo que era profundamente, irrevogavelmente pessoal. O veneno não estava apenas matando Apolo, estava matando a última parte humana de Marcos Valentim que ainda restava, pedaço por pedaço, órgão por órgão, hora por hora. Ele dobrou o bilhete novamente e o guardou, levantando-se com dificuldade. Seus joelhos estalaram. Quando foi a última vez que havia comido? Bebido água? As necessidades básicas do corpo pareciam irrelevantes diante do que estava acontecendo. Olhou para os 18 veterinários espalhados pelo salão, alguns ainda discutindo hipóteses, outros verificando equipamentos, todos igualmente derrotados. 18 dos melhores profissionais do mundo. Milhões em equipamento trazido às pressas. Acesso ilimitado a qualquer recurso, qualquer tratamento experimental, qualquer coisa que a ciência moderna pudesse oferecer. E nada disso importava. Porque a verdadeira doença não estava no corpo de Apolo, estava na alma de Marcos. E ele estava começando a entender, com um pavor crescente que lhe gelava o sangue, que salvar o cachorro significaria confrontar algo muito maior do que envenenamento ou medicina veterinária. Significaria confrontar quem ele realmente era e o que ele havia feito para merecer isso. A porta do salão se abriu com um som suave e uma mulher entrou carregando uma maleta de alumínio pesada. Marcos nem precisou perguntar quem era. A postura dizia tudo. Ela tinha cerca de 60 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque impecável, óculos de armação fina e uma expressão que não carregava nenhuma simpatia, apenas propósito. Dr. Emília Cardoso, ela se apresentou sem estender a mão. Toxicologista forense, veterinária, você me chamou. Marcos não se lembrava de ter chamado especificamente aquela mulher, mas sua equipe havia contactado dezenas de especialistas nas últimas horas. Ele apenas acenou para que ela se aproximasse de Apolo. Os outros veterinários se afastaram instintivamente, criando espaço. Havia algo na presença daquela mulher que comandava respeito imediato. Emília colocou a maleta no chão, abriu-a com movimentos metódicos e retirou instrumentos que Marcos não reconhecia. Ela trabalhou em silêncio absoluto por 15 minutos. Coletou sangue, saliva, raspou as gengivas de Apolo, examinou as pupilas com uma lanterna de LED, pressionou pontos específicos do abdômen do cachorro, anotando as reações. Não fez perguntas, não pediu histórico, apenas investigou com a precisão fria de quem já havia visto morte suficiente para não se impressionar mais. Quando finalmente terminou, ela se levantou e olhou diretamente para Marcos. Não havia gentileza naquele olhar. Talho,
disse ela sem rodeios. Envenenamento por talho, administrado há aproximadamente 72 horas, possivelmente mais. Dose alta, calculada para matar lentamente. O salão ficou completamente silencioso. Os outros veterinários se entreolharam, alguns com expressões de choque, outros balançando a cabeça como se finalmente tudo fizesse sentido. Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés, embora soubesse que era apenas a tontura da exaustão e confirmação do que ele já suspeitava. Isso não foi acidental, Emília continuou, guardando os instrumentos na maleta. Talho não é algo que se encontra por aí. É controlado, rastreável. Alguém teve acesso, conhecimento e intenção. Isso foi homicídio. Ou, neste caso, mais precisamente, canicídio. Um dos veterinários, o francês que havia chegado de Paris, deu um passo à frente. Mas tentamos quelação química ontem. Não funcionou. Porque não funcionou se o diagnóstico é talho. Emília o encarou com impaciência, mal disfarçada. Porque após 72 horas o talho já se ligou aos tecidos neurológicos e renais de forma irreversível. A quelação funciona nas primeiras 24, talvez 48 horas. Vocês chegaram tarde demais. Eu cheguei tarde demais. Ela virou-se para Marcos. Seu cachorro tem, no máximo, 8 horas antes de colapso cerebral irreversível. Depois disso, mesmo que o coração continue batendo, ele não voltará. O que você está vendo agora já são os estágios finais. Marcos engoliu seco. 8 horas, menos de meio-dia. O relógio na parede marcava 14h17. Isso significava que às 22h10, talvez antes, Apolo estaria morto ou tão danificado que a morte seria uma misericórdia. Existe algo, ele começou, a voz saindo rouca. Qualquer coisa que possa ser feita. Emília fechou a maleta com um clique metálico definitivo. A ciência esgotou suas opções, Sr. Valentim. Eu já vi muitos casos de envenenamento na minha carreira. Talho é particularmente cruel, porque não há antídoto verdadeiro, apenas tratamentos que podem funcionar se aplicados cedo, muito cedo. Ela fez uma pausa parecendo considerar algo. Embora Marcos deu um passo à frente tão rápido que tropeçou nos próprios pés. Embora o quê? Fale! Em 40 anos de trabalho forense, eu vi 3 casos, apenas 3, de recuperação parcial de envenenamento por talho em estágios avançados. Nenhum deles foi tratado pela medicina convencional. Ela ajustou os óculos, como se o que estava prestes a dizer a incomodasse. Foram curandeiros, interior do país, conhecimento tradicional não documentado. Eles usavam combinações de plantas que nunca foram estudadas formalmente. Bardana, carvão vegetal preparado de forma específica, extratos que eu não consegui identificar. Nos 3 casos, os animais sobreviveram contra todas as probabilidades. O coração de Marcos disparou. Onde eu encontro essas pessoas? A expressão de Emília se endureceu. Mortas. Todas mortas. O último deles faleceu há 5 anos. O conhecimento morreu com eles. Nunca foi passado adiante, nunca foi registrado. Eu tentei, acredite. Passei anos tentando documentar esses métodos, mas os curandeiros não confiavam em gente da cidade, muito menos em cientistas. Levaram os segredos para o túmulo. O breve lampejo de esperança se apagou tão rápido quanto surgiu. Marcos sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. Atrás dele, Apolo soltou outro gemido fraco, e o som atravessou Marcos como um tiro. Então não há nada, ele sussurrou. Absolutamente nada. Não pela medicina que eu conheço. Emília pegou sua maleta. Lamento, de verdade, mas você precisa começar a se preparar para o inevitável. E ela hesitou. Você deveria chamar a polícia. Isso é uma investigação criminal. Alguém fez isso intencionalmente. Marcos não respondeu. Não podia chamar a polícia. Não quando sabia quem estava por trás. Não quando a caligrafia do bilhete ainda queimava no bolso do seu hobby como um pedaço de carvão em brasa. Emília assentiu, interpretando o silêncio do jeito que quis, e caminhou em direção à saída. Os outros veterinários começaram a se movimentar também, percebendo que não havia mais razão para permanecerem. Um por um, eles se despediram com condolências educadas e vazias. Marcos mal registrou. Estava olhando para Apolo, para a subida e descida irregular do peito do cachorro, para as patas que tremiam descontroladamente. 8 horas.
Em 8 horas, tudo o que restava de Helena estaria morto. A última coisa no mundo que o amava incondicionalmente estaria silenciosa e fria sobre aqueles lençóis manchados. E Marcos ficaria sozinho de verdade, completamente sozinho, em uma mansão de 15 hectares que não passava de um mausoléu caro. Ele pensou em Helena nos últimos dias. Como ela segurou a pata de Apolo e fez Marcos prometer que cuidaria dele. Como ela sorriu mesmo com toda a dor e disse: "Ele vai cuidar de você também. Vocês precisam um do outro." Marcos havia acenado, segurando as lágrimas, sem imaginar o quanto aquelas palavras se tornariam verdadeiras e terríveis ao mesmo tempo. Apolo era mais que um cachorro. Era a prova viva de que Marcos já foi capaz de ser amado, de que Helena viu algo nele que valia a pena. Sem Apolo, sem aquele olhar incondicional todas as manhãs, sem aquela presença silenciosa que o mantinha funcional, o que restaria? Um homem de 52 anos que destruiu vidas para construir um império. Um viúvo que lucrou com a doença que matou sua esposa. Um solitário que afastou qualquer possibilidade de conexão humana real em nome de fusões e aquisições. Um monstro vestindo robe de seda em uma mansão vazia. O último veterinário saiu e fechou a porta. Marcos estava sozinho no salão com Apolo. O silêncio era insuportável, quebrado apenas pela respiração laboriosa do cachorro e o tic-tac implacável do relógio. 14h31, 7 horas e 49 minutos. Marcos retirou o bilhete do bolso mais uma vez e o leu. "Ele morreu porque você merece sentir o que eu senti." As palavras dançavam na página, acusatórias, verdadeiras. Roberto Silva havia morrido sozinho em um abrigo, sem dignidade, sem família ao lado, sem nada além de amargura e ruína. E Marcos nunca sentiu remorso, nunca olhou para trás, nunca se perguntou se havia outra forma. Agora alguém estava fazendo com que ele sentisse exatamente isso: a impotência, o desespero, a certeza de perder algo insubstituível enquanto o mundo seguia indiferente. E Marcos percebeu, com uma clareza brutal que o fez cambalear, que talvez merecesse cada segundo daquela agonia. Marcos permaneceu ajoelhado ao lado de Apolo por tempo indeterminado. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo havia perdido significado, transformando-se apenas em uma contagem regressiva cruel. Quando finalmente conseguiu se levantar, as pernas formigavam e a coluna protestou com dor aguda. Ele cambaleou até a porta do salão, olhou uma última vez para o cachorro, que respirava cada vez mais devagar, e saiu. O corredor da mansão era longo e revestido de mármore italiano que Helena havia escolhido pessoalmente. Cada passo de Marcos ecoava no vazio. Quadros caros decoravam as paredes, investimentos que seu consultor financeiro havia recomendado, artistas que Marcos nunca se importou em conhecer. A casa inteira era assim, linda, impecável, morta. Ele subiu as escadas segurando no corrimão com força, como um homem muito mais velho que seus 52 anos. O escritório ficava no segundo andar, uma sala ampla com vista para os jardins que ele não olhava há meses. A mesa de mogno maciço estava coberta de papéis. Relatórios trimestrais, propostas de aquisição, análises de mercado, coisas que ontem pareciam urgentes e hoje eram apenas ruído irrelevante. Marcos ignorou tudo isso e foi direto até a gaveta inferior direita da mesa, a única gaveta que ficava sempre trancada. Ele tirou a pequena chave que carregava em um chaveiro separado e a abriu com mãos trêmulas. Dentro havia apenas alguns itens: a certidão de óbito de Helena, o testamento dela, uma caixa de veludo com a aliança de casamento e uma fotografia antiga dentro de um envelope pardo. Ele retirou a fotografia com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada ou uma granada prestes a explodir, talvez ambos. O papel estava amarelado pelas décadas, as bordas ligeiramente desgastadas. A imagem mostrava 2 homens jovens, sorridentes, em frente a um prédio comercial modesto, com uma placa recém-instalada: Silva & Valentin, Soluções Farmacêuticas. Marcos tinha 28 anos naquela foto. Cabelos escuros,
rosto magro, olhos brilhantes com ambição e possibilidades. Ao seu lado estava Roberto Silva, 32 na época, usando óculos de armação grossa e segurando um certificado que mal se via na imagem, a patente inicial que daria origem a tudo. Roberto era o cientista brilhante, o visionário que entendia de moléculas e tratamentos de forma quase intuitiva. Marcos era o estrategista, o homem que transformaria aquela genialidade em dinheiro. Eles haviam sido amigos antes de serem sócios, bons amigos. Roberto foi padrinho no casamento de Marcos. Jantava na casa deles todo domingo. Segurava Helena quando ela chorava por não conseguir engravidar, dizendo que família era mais que sangue. Marcos se lembrava disso tudo com uma clareza que doía fisicamente. Não porque as memórias fossem boas, mas porque tornavam o que veio depois ainda mais monstruoso. A empresa cresceu rápido nos primeiros 4 anos. Rápido demais, talvez. Roberto queria focar em pesquisa, em desenvolver tratamentos melhores. Marcos queria expandir, lucrar, dominar mercado. As discussões começaram pequenas e cresceram até que cada reunião terminava em portas batidas e silêncios hostis. Então veio a oportunidade. Um conglomerado internacional ofereceu uma proposta de compra parcial, $20 milhões por 40% da empresa. Em 2001, era dinheiro suficiente para transformar 2 vidas. Roberto queria recusar, dizendo que perderiam controle da pesquisa, que os valores da empresa se perderiam. Marcos viu apenas os números e viu também uma oportunidade. A estrutura societária tinha uma cláusula obscura que ambos haviam assinado sem prestar muita atenção quando abriram a empresa. Em caso de conflito irreconciliável de interesses estratégicos, um sócio poderia forçar a saída do outro mediante arbitragem. Marcos contratou os melhores advogados que conseguiu encontrar, fabricou evidências de má gestão por parte de Roberto e acionou a cláusula. Roberto lutou, contratou um advogado, mas não tinha dinheiro para competir com a máquina legal de Marcos. O processo durou 8 meses e terminou 3 dias antes da assinatura do contrato com o conglomerado. Roberto foi forçado a sair com uma compensação mínima, $300 mil, uma fração ridícula do valor real da empresa. Marcos ficou com 100% das ações e assinou o contrato sozinho. $20 milhões, o início do império. Roberto Silva perdeu tudo naqueles 8 meses. A casa foi hipotecada para pagar advogados e perdida quando ele não conseguiu honrar os pagamentos. A esposa o deixou, levando os 2 filhos pequenos. Amigos se afastaram. Ele tentou recomeçar, mas a reputação estava destruída. Marcos havia se certificado disso, espalhando rumores sobre instabilidade mental e má gestão financeira. Portas se fecharam. Oportunidades evaporaram. 5 anos depois, Roberto Silva morreu de pneumonia em um abrigo para desabrigados no interior de São Paulo, sozinho. Marcos soube porque viu a notícia em um jornal local durante uma viagem de negócios. Sentiu apenas um desconforto passageiro, facilmente ignorado. Afinal, Roberto havia feito suas escolhas. Tinha sido fraco quando precisava ser forte. O mundo dos negócios era assim, darwinismo aplicado ao capitalismo. Marcos nunca mais pensou nisso, até agora. Ele virou a fotografia. No verso, com a mesma caligrafia inclinada do bilhete, estava escrito: "Hoje começa nosso sonho. Juntos vamos mudar o mundo. RS." As mãos de Marcos tremiam tanto que ele quase deixou a foto cair. Roberto havia escrito aquilo no dia da inauguração, cheio de esperança e ingenuidade. Juntos. A palavra agora soava como acusação. Marcos havia destruído aquele juntos, metodicamente, deliberadamente, sem hesitação. E alguém se lembrava. Ele guardou a foto de volta no envelope e fechou a gaveta, mas não trancou. Não havia mais sentido em trancar segredos que estavam prestes a se escancarar. Caminhou até a janela e olhou para os jardins. O sol da tarde banhava tudo em luz dourada, linda e indiferente. Em algum lugar lá fora estava a pessoa que havia envenenado Apolo, alguém da família Silva.
alguém que conhecia a história, que sabia exatamente onde acertar para causar mais dor. A esposa de Roberto, se ainda estivesse viva, teria cerca de 60 anos agora. Os filhos dele seriam adultos, talvez com famílias próprias. Marcos nunca se importou em saber o que aconteceu com eles após a morte de Roberto. Nunca quis saber. Era mais fácil tratar tudo como capítulo encerrado de um livro que ele não pretendia reler. Mas o passado não aceitava ser ignorado. Estava ali, pulsando e venenoso, materializado na respiração agonizante de Apolo no andar de baixo. Marcos pressionou a testa contra o vidro frio da janela. Pensou em ligar para a polícia, como Emília havia sugerido. Uma investigação encontraria evidências. As câmeras desligadas, o acesso ao talho, talvez até impressões digitais ou DNA. A pessoa seria presa, justiça seria feita. Mas seria justiça mesmo? Marcos envenenou a vida de Roberto tão efetivamente quanto alguém havia envenenado Apolo. A diferença era que seus métodos eram legais, assinados por advogados, carimbados por juízes. Destruição sanitizada e legitimada pelo sistema. Ele fechou os olhos e viu Roberto como se fosse ontem. Não o sócio bem-sucedido da foto, mas o homem quebrado durante o julgamento. Sentado na cadeira da sala de audiência, cabelos despenteados, terno barato que não caía bem, olhos fundos de quem não dormia há semanas. Roberto havia olhado diretamente para Marcos naquele dia, depois que o árbitro deu a decisão final. Não houve raiva naquele olhar, apenas algo pior, decepção. Como se Marcos tivesse revelado ser exatamente o tipo de pessoa que Roberto sempre torceu para que ele não fosse. Marcos abriu os olhos rapidamente, afastando a memória, mas ela grudava como alcatrão, impossível de limpar completamente. Quantas vezes mais teria que reviver aquilo? Quantas noites mais carregaria o peso de escolhas que pareciam tão certas na época e agora o esmagavam? O relógio digital na mesa do escritório mudou. 15:04. Menos de 7 horas. Ele precisava fazer algo. Qualquer coisa. Ficar parado era aceitar a derrota. E Marcos Valentim nunca aceitou derrotas. Mas o quê? Emília havia sido clara. A ciência não tinha respostas. Os curandeiros que talvez pudessem ajudar estavam mortos. Não havia caminho, nenhuma porta, nenhuma saída. Foi quando o interfone na mesa do escritório acendeu. A voz rouca do segurança da portaria crepitou pelo alto-falante. Senhor Valentim, há um menino aqui no portão. Diz que precisa falar com o senhor. Diz que pode salvar o cachorro. Marcos ficou paralisado. Um menino? Sim, senhor. Tem uns 10, 11 anos. Está com uma mochila velha. Parece meio, sei lá, perdido. Quer que eu mande embora? Cada fibra racional no cérebro de Marcos gritava que era loucura. Que criança nenhuma poderia fazer o que 18 veterinários especialistas não conseguiram. Mas havia algo no timing, na estranheza absoluta da situação, que o fez hesitar. Qual é o nome dele? Marcos perguntou. Ouviu vozes abafadas do outro lado, o segurança perguntando algo ao menino. Então a resposta veio, e o sangue de Marcos congelou nas veias. Davi Silva, senhor. Ele diz que o sobrenome é Silva. Marcos ficou completamente imóvel, a mão ainda segurando o botão do interfone. O nome ecoava em sua mente como um sino de igreja anunciando o funeral. Silva. Davi Silva. Um menino de 11 anos com o sobrenome que ele havia destruído 24 anos atrás estava no portão da mansão dizendo que podia salvar Apolo. Coincidência era algo em que Marcos não acreditava, não em negócios, não na vida e certamente não naquele momento. Senhor, a voz do segurança crepitou novamente. O que eu faço? Marcos respirou fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões como se fosse a primeira vez. Toda a lógica dizia para mandar o menino embora. Era obviamente uma armadilha, ou uma extensão da tortura psicológica, ou talvez apenas crueldade pura de fazer um homem desesperado ter esperança antes de arrancá-la com violência. Mas havia algo mais forte que lógica, pulsando em suas veias naquele momento. Desespero absoluto mesclado com culpa que não tinha mais onde se esconder. Deixe ele entrar, Marcos disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Traga ele até o salão principal.
Tem certeza, senhor? É só uma criança. Pode ser algum tipo de golpe ou... Eu disse para deixar ele entrar. O interfone clicou desligado. Marcos soltou o botão e olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo ainda, mas havia algo diferente agora. Não era esperança. Ele não permitiria a si mesmo sentir esperança. Era apenas a necessidade desesperada de fazer algo, de não ficar parado enquanto Apolo morria no andar de baixo e o relógio consumia os minutos restantes. Ele saiu do escritório e desceu as escadas com passos que ecoavam pelo corredor vazio. Quando chegou ao salão principal, Apolo ainda estava na mesma posição, respirando com dificuldade, olhos semicerrados. Marcos ajoelhou-se ao lado dele mais uma vez e colocou a mão sobre a cabeça quente do cachorro. "Aguenta mais um pouco", sussurrou. "Por favor, só mais um pouco." Apolo não reagiu, nem mesmo moveu os olhos. Marcos sentiu o peito apertar, mas forçou-se a levantar quando ouviu passos se aproximando pelo corredor de mármore. A porta do salão se abriu e o segurança entrou primeiro, olhando desconfiado para trás. Então apareceu o menino. Davi Silva era miúdo para os 11 anos, magro demais, com roupas que já haviam sido lavadas tantas vezes que as cores originais eram apenas uma memória desbotada. Tênis, surrados com o solado começando a descolar. Uma mochila escolar azul pendurada em um ombro, tão velha que o tecido estava rasgado em várias partes e remendado com fita adesiva. O rosto era anguloso, olhos escuros grandes demais para a cara, cabelo castanho cortado irregularmente, provavelmente pela própria família, com tesoura caseira. Mas havia algo nos olhos daquele menino que fez Marcos dar um passo involuntário para trás. Não era medo, não era raiva, era determinação pura, o tipo de olhar que Marcos reconhecia porque já havia visto no espelho décadas atrás, quando ainda acreditava que poderia construir algo que importasse. Davi entrou no salão olhando diretamente para Marcos, ignorando completamente o luxo ao redor, os lustres de cristal, o mármore, os móveis que custavam mais que carros. Ele apenas caminhou até parar a 3 metros de distância, largou a mochila no chão com um baque surdo e falou: "Eu posso salvar seu cachorro, mas você precisa me ouvir primeiro." A voz era fina, infantil ainda, mas carregava um peso que não combinava com a idade. Marcos olhou para o segurança que permanecia perto da porta com expressão confusa. Com um gesto de cabeça, ele dispensou o homem. O segurança hesitou, mas obedeceu, fechando a porta ao sair. Marcos e Davi ficaram sozinhos no salão, com apenas Apolo agonizando entre eles. "Quem é você?" Marcos perguntou, embora soubesse a resposta. "Você sabe quem eu sou." Davi respondeu sem desviar o olhar. "Meu sobrenome te diz tudo, Silva." Marcos pronunciou o nome como se fosse vidro moído na boca. "Você é família de Roberto Silva, neto." Davi deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos dos lados do corpo. "Roberto Silva era meu avô, o homem que você destruiu, o homem que morreu sozinho em um abrigo porque você roubou tudo dele." As palavras atingiram Marcos como socos físicos, mas ele não desviou o olhar. Não tinha direito de desviar. "Como você chegou aqui?" "Eu ando 3 horas até pegar o ônibus, mais 2 horas de ônibus até o portão da sua mansão." Davi falou sem autopiedade, apenas declarando fatos. "Minha avó me contou onde você mora. Ela me contou muitas coisas sobre você." Marcos sentiu o estômago revirar. Sua avó, a esposa de Roberto. "Ela está morrendo", Davi disse, e pela primeira vez algo vacilou em sua voz. "Câncer, estágio 4. Os médicos disseram que são semanas, talvez dias." Ele engoliu seco. "Ela passou os últimos anos me criando sozinha depois que minha mãe abandonou a gente. Trabalhava de faxineira, 3 casas por dia para pagar escola e comida. E você sabe por quê? Porque quando meu avô perdeu tudo, minha mãe ainda era criança. Ela cresceu na pobreza por sua causa. Cresceu ouvindo as pessoas falarem mal do pai dela, dizendo que ele era louco, fracassado, incompetente." Cada palavra era uma lâmina. Marcos abriu a boca, mas não conseguiu falar. "Minha avó me contou a verdade." Davi continuou, dando mais um passo à frente. Agora estava a menos de 2 metros.
Me contou quem meu avô realmente era. Um cientista brilhante, um homem bom, alguém que confiou na pessoa errada. Os olhos do menino brilhavam, mas nenhuma lágrima caiu. Ele morreu sozinho, doente, com frio, sem ninguém. E você seguiu rico, feliz, construindo seu império em cima do que roubou dele. Eu não... Marcos começou, mas parou. O que poderia dizer? Que foi apenas negócios? Que Roberto era fraco demais para o mundo corporativo? Que tinha direito legal de fazer o que fez? Todas as justificativas que havia repetido para si mesmo por décadas, agora soavam ocas e patéticas diante de um menino de 11 anos usando tênis rasgados. Você não o quê? Davi desafiou. Não roubou? Não destruiu? Não matou ele mesmo sem usar veneno? A última palavra ficou pendurada no ar, carregada de significado. Marcos ficou muito quieto. Foi você? Foi sua avó? Não importa quem foi, Davi respondeu, desviando o olhar pela primeira vez para Apolo na maca. Importa que vai acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com meu avô. Você vai assistir algo que ama morrer enquanto não pode fazer nada. Vai sentir o que ele sentiu. Então por que está aqui? Marcos quase gritou, o controle finalmente escapando. Se é vingança, se é para me ver sofrer, por que dizer que pode salvar ele? Davi abaixou a cabeça, olhando para os próprios pés. Quando falou novamente, a voz estava mais baixa, mais incerta. Porque minha avó me pediu para vir. Depois de fazer o que fez, ela se arrependeu. Ela me acordou ontem de madrugada, chorando, dizendo que tinha cometido um erro terrível, que vingança não traz ninguém de volta, que meu avô não ia querer isso. Marcos mal conseguia respirar. Ela te mandou aqui para te dar uma chance. Davi interrompeu, olhando de volta para Marcos com aqueles olhos escuros imensos. Uma chance de ser diferente do que você foi, de provar que ainda tem humanidade, mas tem um preço. Ele se abaixou e abriu a mochila, retirando um caderno velho encapado com papel pardo. As páginas estavam amareladas, a lombada desgastada. Esse caderno tem a cura. Meu avô passou os últimos 5 anos da vida dele estudando com curandeiros no interior. Ele não tinha mais nada, então passou a ajudar pessoas pobres que não tinham dinheiro para médico. Aprendeu sobre plantas, sobre venenos, sobre antídotos que a ciência não conhece. Está tudo aqui. Marcos olhou para o caderno como se fosse o Santo Graal. E o preço? Você confessa? Davi disse sem hesitar. Confessa publicamente o que fez com meu avô. Devolve metade da sua fortuna para minha família, o que sempre foi nosso por direito, e pede perdão. Ele deu um passo final, ficando cara a cara com Marcos, na frente de câmeras, para o mundo inteiro ver. Você admite que é um ladrão, um destruidor de vidas, e você paga. O silêncio no salão era absoluto. Até a respiração laboriosa de Apolo parecia ter pausado. Marcos olhou para o menino, para o caderno em suas mãos pequenas e sujas, depois para Apolo morrendo na maca. O relógio na parede marcava 15h22. Menos de 7 horas. E se eu recusar? Marcos perguntou, voz rouca. Então seu cachorro morre, Davi respondeu simplesmente. E você fica sabendo pelo resto da vida que poderia ter salvado ele, mas seu orgulho valeu mais. Marcos sentiu algo se quebrar dentro dele. Saia, ele disse, baixo. O quê? Saia! Marcos gritou apontando para a porta. Saia daqui agora! Davi não se moveu imediatamente. Ele apenas olhou para Marcos com algo que poderia ser pena ou nojo. Marcos não conseguia distinguir. Então, devagar, o menino guardou o caderno de volta na mochila, jogou-a no ombro e caminhou em direção à porta. Quando sua mão tocou a maçaneta, ele parou e olhou para trás uma última vez. Minha avó disse que você é um bom homem que se perdeu, Davi falou suavemente. Eu não concordo. Eu acho que você sempre foi ruim e só foi bom em esconder. Mas ela me fez prometer que te daria essa chance. Então considere dado. A porta se abriu. Davi começou a sair. E Marcos viu Apolo ter uma convulsão violenta na maca. O corpo inteiro se retorcendo, espuma saindo da boca. O tempo desacelerou. Marcos olhou para o cachorro, para o menino saindo, para o relógio. E fez a escolha que definiria tudo o que viria depois. Espere! Davi parou com a mão ainda na maçaneta, mas não se virou imediatamente. Marcos podia ver a tensão nos ombros magros do menino, como se ele estivesse se preparando
preparando para ouvir mais gritos, mais rejeição, mas Marcos não gritou. Ele apenas repetiu, com a voz quebrada: "Espere, por favor." Dessa vez, Davi se virou devagar. Seus olhos encontraram Marcos, que havia caído de joelhos ao lado da maca onde Apolo convulsionava. O Golden Retriever tremia violentamente, as patas batendo contra o estofamento, os olhos revirados mostrando apenas o branco. Marcos segurava a cabeça do cachorro com as duas mãos, tentando impedir que ele se machucasse, mas era inútil. O corpo de Apolo estava em guerra consigo mesmo, os músculos se contraindo sem controle enquanto o veneno finalmente alcançava o sistema neurológico. "Está acontecendo", Davi disse, a voz subitamente assustada, perdendo toda a bravata. Ele era apenas uma criança de 11 anos testemunhando algo horrível. "O colapso que a veterinária falou está acontecendo agora." "Não!" Marcos berrou, segurando Apolo com mais força. "Não, não, não! Apolo, fica comigo! Fica comigo, amigo, por favor!" A convulsão durou mais 20 segundos, que pareceram 20 horas. Então, tão abruptamente quanto começou, parou. Apolo ficou completamente imóvel. Por um momento terrível, Marcos pensou que tinha acabado, que ele havia perdido, que tudo tinha terminado. Mas então sentiu a respiração fraca contra sua palma, irregular e superficial, mas presente. Ele olhou para Davi com olhos desesperados. "Quanto tempo ele tem?" Davi engoliu seco, apertando as alças da mochila. "Não sei. A veterinária disse 8 horas, mas se já está tendo convulsões..." Deixou a frase inacabada. Marcos baixou a cabeça, ainda segurando Apolo. Lágrimas finalmente escaparam, quentes e humilhantes, caindo sobre a pelagem dourada do cachorro. Ele havia chorado quando Helena morreu, mas foram lágrimas privadas, controladas, derramadas apenas no silêncio da noite quando ninguém podia ver. Estas eram diferentes. Eram lágrimas de um homem completamente quebrado, sem nada mais para esconder atrás. "Metade da fortuna", Marcos disse, a voz rouca e baixa. "Confissão pública, pedido de perdão." Ele levantou a cabeça, olhando diretamente para Davi. "Eu faço tudo, o que você quiser. Só salva ele, por favor." Davi não se moveu por longos segundos. Seus olhos estudavam Marcos com intensidade desconcertante para uma criança. "Como eu sei que você não vai voltar atrás, que não vai mentir, pegar o caderno e me expulsar daqui?" "Você não sabe", Marcos admitiu, limpando o rosto com as costas da mão. "Você só tem minha palavra, e eu sei que minha palavra não vale nada para você, não depois do que eu fiz com seu avô, mas eu juro, Davi, eu juro por tudo que ainda significa algo para mim, pela memória de Helena, pela vida de Apolo, que vou cumprir." "Helena?" Davi repetiu, franzindo a testa. "Quem é Helena?" "Minha esposa. Ela morreu há 2 anos. Câncer." Marcos olhou para Apolo, acariciando a cabeça do cachorro com dedos trêmulos. "Ela me deu ele dias antes de morrer. Me fez prometer que cuidaria dele. Foi a última coisa que ela me pediu, e eu estou falhando. Igual falhei com ela em tantas outras coisas." Algo mudou no rosto de Davi. A dureza não desapareceu completamente, mas suavizou nas bordas. Ele deu alguns passos em direção a Marcos, parando a 1 metro de distância. "Minha avó também está morrendo de câncer." Marcos levantou a cabeça. "Eu sei. Você disse. Sabe quanto custa o tratamento que poderia dar mais tempo para ela? Que poderia fazer ela não sentir tanta dor?" A voz de Davi tremeu. R$200 mil. Imunoterapia experimental. Os médicos disseram que ela seria a candidata perfeita, mas não tem pelo SUS. E a gente não tem dinheiro. Então ela toma morfina quando a dor fica insuportável e espera morrer. A ironia atingiu Marcos como um trem em alta velocidade. Sua empresa fabricava medicamentos oncológicos, alguns dos tratamentos mais caros e eficazes do mercado. Ele havia lucrado bilhões com o sofrimento de pessoas como a avó de Davi, como a própria Helena. Precificava as drogas tão alto que apenas uma fração da população podia acessá-las, enquanto o resto morria esperando. "Depois que você transferir o dinheiro", Davi disse, "a primeira coisa que vou fazer é pagar o tratamento dela. Talvez seja tarde demais, talvez não, mas pelo menos vou tentar. Diferente de você, que nem tentou fazer o certo com o meu avô." Marcos não tinha defesa.
Não havia argumento, justificativa ou racionalização que pudesse sobreviver à simples verdade sendo dita por uma criança de 11 anos. Ele apenas acenou, um movimento pequeno e derrotado. Vamos começar, Davi disse, tirando a mochila do ombro novamente. Mas primeiro você assina os documentos e grava o vídeo. Eu não vou arriscar você voltar atrás depois. Agora? Marcos se levantou cambaleando. Ele pode ter outra convulsão a qualquer momento. Não temos tempo para... É exatamente por isso que fazemos agora. Davi interrompeu com uma firmeza que não combinava com seu tamanho. Você está desesperado. É a única hora que você vai ser honesto. Depois, se Apolo sobreviver, você vai começar a racionalizar, a pensar em formas de desfazer, a contratar advogados. Eu conheço gente como você. O olhar que ele lançou para Marcos era muito velho para seu rosto. Minha avó me ensinou, gente rica só cumpre promessa quando ainda está com medo. Marcos queria discutir, mas não podia, porque Davi estava certo, absolutamente dolorosamente certo. Se ele tivesse saída, qualquer saída, usaria. Era assim que ele operava, como sempre operou. Meu advogado vai demorar horas para chegar e preparar documentos, Marcos disse, olhando para o relógio. 15h34. Não temos horas. Você não tem computador aqui? Davi perguntou impaciente. Não tem como fazer transferência bancária online? Escrever um documento e assinar digitalmente? Marcos piscou, claro. Ele havia se tornado tão acostumado a ter equipes fazendo tudo que esqueceu que transações simples podiam ser feitas sozinho. Tenho. No escritório. Então vamos. Davi começou a caminhar em direção à porta. Depois parou e olhou para Apolo. Ele vai ficar bem sozinho por alguns minutos? Marcos olhou para o cachorro imóvel na maca. A respiração estava tão fraca que mal se via o peito subir e descer. Não sei, mas não temos escolha, temos? Eles subiram as escadas em silêncio. Marcos na frente, Davi logo atrás, segurando a mochila contra o peito, como se fosse o objeto mais valioso do mundo. O que naquele momento era. O escritório parecia menor com o menino dentro, como se a presença dele expusesse quão vazio e frio aquele espaço realmente era. Marcos ligou o computador e sentou na cadeira de couro italiano que custava mais que o tratamento oncológico da avó de Davi. Suas mãos pairaram sobre o teclado, tremendo. O que exatamente você quer que eu faça? Davi colocou a mochila no chão e tirou um pedaço de papel amassado do bolso. Minha avó escreveu. Ela sabia que você ia tentar negociar, então ela deixou tudo claro. Ele alisou o papel e leu. Transferência bancária de 50% de todos os seus bens líquidos para a conta dela. Os dados estão aqui. Depois você cria um documento reconhecendo que Roberto Silva foi ilegalmente removido da empresa e que a família Silva tem direito à compensação. E por último, você grava um vídeo de 5 minutos contando a verdade completa. O que você fez, como você fez e pedindo perdão. 5 minutos na frente de câmera. Marcos repetiu, sentindo bile subir na garganta. Para postar onde? Nas suas redes sociais. Todas elas. E mandar para a imprensa. Davi dobrou o papel. Você vai ser destruído, igual você destruiu meu avô. A diferença é que você vai ficar vivo e rico ainda. Só metade rico, mas ainda rico. E você vai ter Apolo, se a gente conseguir salvá-lo. Marcos olhou para a tela do computador. O cursor piscava no campo de senha do banco. Uma vida inteira de construção estava a alguns cliques de ser desfeita. Sua reputação, seu império, tudo que ele havia sacrificado relacionamentos e moral para construir. E do outro lado da balança estava Apolo, um Golden Retriever de 8 anos que o amava incondicionalmente. O último pedaço de Helena. A única coisa no mundo que ainda fazia Marcos se sentir humano. Não era realmente uma escolha. Ele digitou a senha e o sistema bancário abriu. Davi se aproximou, ficando ao lado da cadeira, e ditou os números da conta bancária. Marcos navegou até a seção de transferências e parou quando viu o saldo total. 23.470.000 reais em ativos líquidos. Metade disso era mais dinheiro do que a maioria das pessoas veria em 10 vidas. 50%, Davi repetiu, vendo Marcos hesitar. Marcos digitou o valor, 11.735.
00. Seus dedos travaram sobre o botão de confirmação. Ele está morrendo. Davi sussurrou. Não era ameaça. Era apenas fato. Marcos pressionou confirmar. A tela carregou por 3 segundos que duraram uma eternidade. Então apareceu. Transferência realizada com sucesso. 11.735.000 reais haviam acabado de sair de sua conta. Marcos sentiu como se tivesse arrancado um braço, mas curiosamente, não foi tão doloroso quanto esperava. Talvez porque nada material pudesse doer mais do que assistir Apolo convulsionando há 20 minutos atrás. Agora o documento, Davi disse implacável. Marcos abriu um arquivo de texto e começou a digitar. Davi ficou ao seu lado, lendo cada palavra, fazendo ele reescrever partes que tentavam suavizar ou justificar. Levou 15 minutos para satisfazer o menino. Quando terminaram, o documento era uma confissão crua e sem desculpas de fraude corporativa, manipulação legal e destruição deliberada de Roberto Silva. Marcos assinou digitalmente e salvou. Última parte, Davi disse, pegando o celular do próprio bolso. Um aparelho antigo com tela rachada. O vídeo. Marcos levantou da cadeira com pernas bambas e ficou em frente à janela do escritório. A luz natural da tarde criava um backlight quase cinematográfico. Davi posicionou o celular em cima de uma pilha de livros na mesa, ajustando o ângulo. Quando eu apertar gravar, você fala. 5 minutos. Toda a verdade. Como você vai saber se estou falando a verdade? Marcos perguntou. Você nem estava vivo quando tudo aconteceu. Minha avó me contou tudo, Davi respondeu. Cada detalhe, cada data, cada mentira que você espalhou. Eu vou saber se você mentir. E se mentir, o acordo acaba. Marcos respirou fundo. Davi pressionou gravar e acenou. E Marcos Valentim, CEO de um império farmacêutico bilionário, começou a destruir a própria vida em alta definição. Marcos olhou diretamente para a câmera do celular rachado e, por um momento, não conseguiu falar. Sua boca abriu e fechou sem emitir som, como se as palavras estivessem presas em algum lugar entre o cérebro e a língua. Ele havia falado para milhares de pessoas em conferências, dado entrevistas para os maiores veículos de comunicação do mundo, negociado acordos de bilhões de dólares sem gaguejar. Mas isso era diferente. Isso era verdade. Meu nome é Marcos Valentim, ele começou, a voz saindo rouca e instável. E eu sou um ladrão. As palavras queimaram ao sair, mas uma vez que a primeira frase foi pronunciada, o resto veio em cascata. Não suavizado, não editado, não protegido por linguagem corporativa ou eufemismos legais. Apenas a verdade nua e brutal. Ele contou sobre Roberto Silva, o homem brilhante que havia confiado nele, que o tratava como irmão, que tinha a genialidade científica enquanto Marcos tinha apenas ambição. Contou sobre a oferta do conglomerado internacional e como viu nela não uma oportunidade para eles dois, mas para ele sozinho. Detalhou a cláusula obscura no contrato societário, admitiu que havia sido deliberadamente inserida por seus advogados como proteção caso precisasse remover obstáculos no futuro. Descreveu a fabricação de evidências, os rumores espalhados estrategicamente, o processo de arbitragem que ele sabia que Roberto não tinha recursos para lutar adequadamente. Eu destruí a reputação dele sistematicamente. Marcos disse, e sua voz tremeu. Espalhei mentiras sobre instabilidade mental, sobre má gestão financeira. Conversei com investidores, com jornalistas, com qualquer pessoa que pudesse influenciar a percepção pública. E quando ele perdeu tudo, a empresa, a casa, a família, eu não senti remorso, senti vitória. Davi assistia imóvel, o rosto uma máscara ilegível. Marcos continuou. Roberto Silva morreu 5 anos depois em um abrigo para desabrigados. Sozinho, doente, sem dignidade. Eu soube, li a notícia e não fiz nada. Nem mandei flores para o funeral. Nem procurei a família para oferecer qualquer tipo de compensação. Apenas segui em frente. Ele engoliu seco, sentindo lágrimas arderem nos olhos. Construí um império de 23 bilhões de dólares em cima do que roubei dele. Cada contrato, cada fusão, cada aquisição foi financiada com o trabalho e a genialidade de um homem que eu traí. Ele fez uma pausa, limpando os olhos com as costas da mão. Quando voltou a falar,
A voz estava mais baixa, mais quebrada. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que minha esposa, Helena, teria tido vergonha de conhecer. Ela morreu sem saber o que eu realmente fiz, ou talvez soubesse e apenas fosse gentil demais para confrontar o monstro com quem tinha casado. Marcos olhou diretamente para a câmera. Minha empresa lucra bilhões desenvolvendo medicamentos que a maioria das pessoas não pode pagar. Inclusive o tratamento que poderia ter dado mais tempo de vida para Helena. Inclusive o tratamento que poderia estar ajudando a viúva de Roberto agora, que está morrendo de câncer enquanto eu falo isso. Davi piscou surpreso com a menção à avó, mas não interrompeu. Eu peço perdão, Marcos disse, e as palavras saíram como confissão em igreja, desesperadas e tardias. Sei que não significa nada vindo tarde demais. Sei que perdão não desfaz morte, não restaura dignidade, não devolve anos roubados. Mas eu peço mesmo assim, porque é tudo que posso oferecer além de dinheiro. A família Silva, a memória de Roberto, a todos que foram prejudicados pela minha ganância e crueldade ao longo de 3 décadas. Eu peço perdão. Ele respirou fundo, secando as lágrimas que agora caíam livremente. Hoje transferi metade da minha fortuna pessoal para a família Silva. Não é compensação adequada, mas é um começo. Vou dissolver parcialmente minha empresa e criar uma fundação em nome de Roberto Silva, dedicada a tornar tratamentos médicos acessíveis para pessoas que não podem pagar. Isso não me faz herói, não apaga o que fiz, apenas torna o mundo 1 milímetro menos pior do que eu o deixei. Marcos deu mais um passo em direção à câmera, o rosto ocupando todo o enquadramento. E a qualquer pessoa assistindo isso, em conselhos corporativos, em salas de reunião, tomando decisões sobre fusões e aquisições e remoção de obstáculos, saibam que o que você constrói pisando em outros eventualmente desmorona. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas uma hora a conta chega. E quando chegar você vai estar sozinho, igual eu estou agora, percebendo que todo o dinheiro do mundo não compra de volta sua humanidade. Ele ficou em silêncio por longos segundos, apenas olhando para a câmera. Então, com voz quase inaudível, concluiu: "Meu nome é Marcos Valentim, e eu desperdicei uma vida inteira sendo a pessoa errada." Davi pressionou o botão de parar gravação. O silêncio no escritório era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de pássaros nos jardins lá fora. Marcos ficou parado onde estava, incapaz de se mover, sentindo como se tivesse acabado de se despir completamente em praça pública. Foi suficiente?" Ele perguntou, a voz saindo rouca. Davi não respondeu imediatamente. Ele pegou o celular e assistiu ao vídeo inteiro em velocidade normal, 5 minutos e 43 segundos de confissão. Quando terminou, olhou para Marcos com uma expressão que era impossível de ler. "Minha avó disse que você tinha bom coração por baixo de tudo." Davi falou devagar. "Eu não acreditei nela. Achei que ela estava sendo ingênua, que você era mau até o fundo." Ele pausou. "Mas talvez ela estivesse certa. Talvez você seja só um homem fraco que fez escolhas ruins por muito tempo. Não sei qual é pior." Marcos admitiu. "Nem eu." Davi salvou o vídeo e colocou o celular de volta no bolso, mas cumpriu sua parte. "Agora eu cumpro a minha." Ele pegou a mochila do chão e retirou o caderno encapado com papel pardo. Pela primeira vez, Marcos viu-o de perto. As páginas eram amareladas e frágeis, a caligrafia inconfundível de Roberto Silva cobrindo cada centímetro. Havia desenhos de plantas, fórmulas químicas escritas à mão, anotações nas margens em letra miúda. Era o trabalho de anos, o legado de um homem que perdeu tudo, mas nunca parou de tentar ajudar. Ele deixou isso escondido embaixo de um assoalho solto no quartinho onde a gente mora, Davi explicou, folheando as páginas com cuidado reverente. "Minha avó só descobriu depois que ele morreu. Ela guardou por anos sem saber o que fazer. Quando ficou doente e soube que ia morrer, ela começou a pensar em como usar. Aí ela viu você na TV num evento beneficente com seu cachorro." Ele olhou para Marcos. "E ela planejou tudo, o envenenamento,
o bilhete, a espera. Ela sabia que em algum momento você ficaria desesperado o suficiente. Ela queria vingança, Marcos disse. Ela queria justiça, Davi corrigiu. Mas quando chegou a hora de deixar seu cachorro morrer de verdade, ela não conseguiu. Porque ela não é como você. Ela não consegue assistir um ser inocente sofrer, mesmo que seja do homem que destruiu sua vida. Ele parou em uma página específica do caderno. Talho. Aqui está. Marcos se aproximou, lendo por cima do ombro de Davi. A caligrafia de Roberto era precisa e técnica, descrevendo doses, proporções, método de preparo. Antídoto para envenenamento por talho em estágio avançado, estava escrito no topo. Abaixo, uma lista de ingredientes que soavam medievais e ultramodernos ao mesmo tempo. Raiz de bardana preparada por fermentação específica, carvão ativado de casca de coco com granulação particular, extrato concentrado de 1000 folhas e algo chamado composto mineral de argila medicinal que Marcos nunca tinha ouvido falar. Você tem certeza que isso funciona? Marcos perguntou desesperado. Sua avó testou? Alguém testou? Meu avô salvou 3 cachorros com isso antes de morrer, Davi respondeu. Ele anotou tudo aqui. Datas, doses, resultados, todos sobreviveram. Ele virou algumas páginas mostrando os registros detalhados. Mas também anotou que só funciona se ainda houver atividade cerebral. Se o dano neurológico for completo, não adianta. Marcos sentiu o coração afundar. Apolo havia convulsionado 20 minutos atrás. Quanto dano já estava feito? Quanto tempo restava? Vamos, ele disse, já se movendo em direção à porta. Agora, eles desceram as escadas correndo, Marcos na frente tropeçando nos próprios pés, Davi logo atrás segurando o caderno contra o peito. Quando entraram no salão principal, Apolo estava exatamente onde haviam deixado, imóvel demais. Respiração tão fraca que parecia estar apenas a segundos de parar completamente. Marcos correu até a maca e colocou a mão no peito do cachorro, sentindo o coração bater irregular e fraco. Ele ainda está aqui, sussurrou, aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. Ainda está lutando. Davi já estava abrindo a mochila e tirando pequenos potes de vidro e sacos plásticos. Eu trouxe os ingredientes. Minha avó me ajudou a preparar tudo ontem. A gente tem que misturar na hora, nas proporções certas. Você precisa de ajuda? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Água fervente, Davi disse, despejando algo que parecia cascas de árvores secas em uma tigela pequena. E uma seringa grande, tipo as que os veterinários usaram. Tem que ser administrado direto no estômago dele. Marcos saiu correndo do salão. A cozinha da mansão era do tamanho de um apartamento inteiro, toda em aço inoxidável e mármore, projetada para chefes profissionais prepararem jantares para 50 pessoas. Ele nunca a havia usado, nem sabia onde ficavam as coisas. Abriu armários freneticamente até encontrar uma chaleira elétrica, encheu-a e ligou na potência máxima. Enquanto a água aquecia, ele vasculhou o salão médico improvisado onde os veterinários haviam deixado equipamentos. Encontrou várias seringas grandes, pegou 3 para ter opções e correu de volta. A chaleira apitou. Ele despejou a água em uma jarra de vidro e levou tudo cuidadosamente, tentando não derramar. Quando voltou ao salão, Davi estava murmurando algo enquanto media ingredientes com precisão obsessiva, usando uma balança de cozinha digital que aparentemente tinha trazido na mochila. O cheiro era forte e terroso, algo entre medicinal e selvagem. Aqui, Marcos disse, colocando a jarra de água fumegante ao lado dele. Davi despejou a água sobre a mistura de cascas e raízes e imediatamente começou a mexer com um palito de madeira. Tem que ficar 3 minutos em infusão, ele disse olhando para o relógio. Nem mais, nem menos. Meu avô foi muito específico. Marcos ajoelhou ao lado de Apolo novamente, acariciando a cabeça do cachorro. Aguenta mais um pouco, sussurrou. Está quase, está quase. Apolo não reagiu.
nem mesmo piscou. Os 3 minutos foram os mais longos da vida de Marcos. Ele assistiu Davi trabalhar com a concentração de um cirurgião. O menino de 11 anos, seguindo instruções escritas 2 décadas atrás por um homem que Marcos havia destruído. A ironia era tão pesada que era quase impossível de suportar. Pronto, Davi finalmente disse, coando o líquido através de um pano limpo. O resultado era um fluido escuro, quase negro, que cheirava pungente e amargo. Ele encheu a seringa grande com exatamente 50 mililitros. Você tem que segurar ele. Isso pode fazer ele reagir mal no começo. Marcos posicionou-se na cabeceira da maca, segurando Apolo com firmeza mas gentileza. Davi se aproximou com a seringa, as mãos pequenas, surpreendentemente firmes, e inseriu cuidadosamente na boca do cachorro, liberando o líquido devagar, diretamente pela garganta. Apolo engasgou, tossiu fracamente, mas o reflexo de deglutição ainda funcionava. O líquido desceu. Agora a gente espera, Davi disse, recuando e limpando as mãos em um pano. Meu avô escreveu que os efeitos começam entre 30 e 45 minutos. Ou funciona ou... Ele não precisou terminar a frase. Marcos e Davi sentaram no chão do salão, um de cada lado da maca, e aguardaram. O relógio na parede marcava 16h08 quando o silêncio finalmente se tornou insuportável. Marcos e Davi permaneciam sentados no chão de mármore frio, cada um de um lado da maca onde Apolo jazia imóvel. O cachorro não havia se movido desde que o composto foi administrado. A respiração continuava fraca, irregular, mas presente, por enquanto. Davi quebrou o silêncio primeiro. Minha avó conta uma história sobre meu avô, ele disse, olhando para as próprias mãos. Depois que ele perdeu tudo e foi morar no abrigo, ele começou a andar pelo bairro ajudando pessoas. Consertava coisas quebradas, ajudava velhos a atravessar a rua, cuidava de animais abandonados. Ele ergueu os olhos para Marcos. As pessoas achavam que ele era louco, um cientista brilhante vivendo na miséria, falando sobre fórmulas químicas enquanto catava comida no lixo. Mas ele nunca ficou amargo, nunca parou de tentar fazer o bem. Marcos apertou os olhos, sentindo a culpa como peso físico no peito. Eu não entendo como alguém pode ser assim. Depois de tudo que eu fiz com ele poderia ter se vingado? Davi interrompeu. Poderia ter te processado, te exposto, mas ele não fez. Sabe por quê? O menino não esperou resposta, porque ele disse que vingança não traz nada de volta, não traz dignidade, não traz paz, só perpetua o ciclo. Então por que sua avó me envenenou, Apolo? Marcos perguntou sem acusação, apenas curiosidade genuína. Porque dor tem limite, Davi respondeu simplesmente. Ela aguentou 24 anos assistindo às consequências do que você fez. 24 anos criando uma filha sozinha em pobreza, depois criando um neto quando a filha abandonou a gente. 24 anos acordando todo dia sabendo que o homem que destruiu tudo estava rico e feliz. Ele balançou a cabeça. Quando ela ficou doente e soube que ia morrer, algo quebrou. Ela quis que você sentisse só um pouco do que meu avô sentiu. Só um pouco. E ela estava certa, Marcos admitiu, voz rouca. Eu mereço isso. Não é sobre merecer, Davi disse. Meu avô dizia que o universo não é justo. Não existe karma automático. Gente ruim vive bem. Gente boa sofre. A única coisa que importa é o que você faz com as escolhas que tem. Eles ficaram em silêncio novamente. Marcos observava o peito de Apolo subir e descer com dificuldade, contando cada respiração como se fossem as últimas pérolas de um colar prestes a se romper. 16 minutos desde a administração do composto. Ainda faltavam pelo menos 15 para os primeiros sinais de efeito, se é que haveria sinais. Posso te fazer uma pergunta? Marcos disse eventualmente. Davi acenou. Por que você veio? Sua avó podia ter mandado a informação por e-mail, por carta, qualquer coisa. Por que arriscar vir aqui pessoalmente? Davi ficou quieto por tanto tempo que Marcos achou que ele não ia responder. Quando finalmente falou, a voz estava mais baixa, mais vulnerável. Porque eu queria ver você, ele admitiu. A minha vida inteira eu ouvi histórias sobre o homem mau que destruiu meu avô. Você era tipo um monstro de filme, algo não real, e eu queria ver se era verdade.
se você era realmente tão ruim quanto parecia. Ele olhou diretamente para Marcos. E também porque minha avó pediu. Ela disse que era importante eu visse com meus próprios olhos. Que eu entendesse que pessoas ruins não são monstros. São só pessoas que fizeram escolhas ruins muitas vezes seguidas. Marcos sentiu algo se contorcer dentro dele. E o que você acha agora que me viu? Acho que você é patético. Davi respondeu sem crueldade. Apenas honestidade brutal. Você tem tudo. Dinheiro, poder, essa mansão gigante. E é a pessoa mais miserável que eu já vi. Você está sozinho. Completamente sozinho. E a única coisa no mundo que te ama é esse cachorro. Ele olhou para Apolo. Minha avó está morrendo. A gente não tem dinheiro. Moramos num quartinho com infiltração. Mas quando eu chego em casa, ela sorri. A vizinha traz sopa. A dona da padaria sempre guarda pão do dia anterior pra gente. Temos pessoas. Você tem o quê? Segurança? Empregados pagos? Veterinários contratados? Cada palavra era uma facada precisa. Marcos não tinha defesa porque tudo era verdade. Helena era real, ele disse suavemente. Minha esposa, ela era a única pessoa que me via de verdade e ainda escolhia ficar. Mas eu estava tão consumido com a empresa, com crescer, com vencer, que mal passava tempo com ela. Quando ela ficou doente, eu prometi que mudaria, que passaria mais tempo em casa, que lembrava do que realmente importava. Ele riu sem humor. Promessas vazias. Eu continuei trabalhando 16 horas por dia. Ela morreu praticamente sozinha também, com enfermeiras pagas cuidando dela enquanto eu estava em reuniões. Por quê? Davi perguntou genuinamente confuso. Por que você não parou? Porque eu não sabia como, Marcos admitiu. Quando você passa décadas se definindo pelo que constrói, pelo quanto vale, por quantas pessoas você controla, você esquece como ser humano, vira máquina. E máquinas não param até quebrar. Davi processou isso em silêncio. Você está quebrado agora? Completamente. Bom, Davi disse sem malícia. Talvez quebrado seja o primeiro passo para consertar. Marcos olhou para o menino. Esse garoto de 11 anos, usando tênis rasgados e carregando a sabedoria de alguém que viveu 3 vidas. Seu avô ensinou isso para sua avó? Ela ensinou para você? Meu avô escrevia cartas para minha avó mesmo quando eles ainda moravam juntos, Davi explicou. Mesmo trabalhando na empresa com você, ele escrevia uma carta toda semana dizendo que a amava. Depois que perdeu tudo, ele continuou escrevendo. Cartas sobre filosofia, sobre vida, sobre o que aprendeu com curandeiros. Minha avó guardou todas. Umas 200 cartas. Ela lê para mim toda noite antes de dormir. Seus olhos brilharam. Eu conheço meu avô através dessas cartas. Eu sei como ele pensava, como ele amava, o tipo de homem que ele era. E ele era melhor que eu em todos os sentidos, Marcos concluiu. Sim, Davi concordou sem hesitar. Mas isso não significa que você não pode tentar ser melhor agora. 28 minutos desde a administração. Marcos estava prestes a perguntar algo quando Apolo se mexeu. Foi um movimento minúsculo, apenas a orelha se contraindo levemente. Mas depois de 40 minutos de imobilidade absoluta, pode muito bem ter sido um terremoto. Você viu isso? Marcos sussurrou, se inclinando para frente. Davi já estava de pé. A orelha, ela mexeu. Eles observaram com intensidade dolorosa. Por 30 segundos, nada. Então, as patas traseiras de Apolo se contraíram. Depois, a cauda deu um tremor quase imperceptível. A respiração, que havia sido superficial e irregular, começou a aprofundar, tornando-se mais ritmada. Está funcionando, Davi disse, voz tremendo de algo entre medo e esperança. O composto está funcionando. Marcos não ousava acreditar. Havia sido desapontado tantas vezes nas últimas 48 horas que permitir esperança parecia apenas preparar-se para mais dor. Mas não conseguia desviar os olhos de Apolo. O cachorro estava definitivamente se movendo mais. Pequenos espasmos musculares que indicavam atividade neurológica retornando. Então, aos 33 minutos, Apolo abriu os olhos. Não completamente, apenas fendas estreitas mostrando o castanho familiar. Mas eram os olhos de Apolo, conscientes e presentes, não os orbes vazios e revirados das convulsões. Marcos soltou um som que era meio riso,
meio soluço, e colocou a mão sobre a cabeça do cachorro. Apolo, ele sussurrou. Amigo, você está aqui, você voltou. Apolo não tinha força para levantar a cabeça ou balançar a cauda. Mas seus olhos se moveram, focando em Marcos com aquele reconhecimento inconfundível. A língua saiu lentamente, lambendo os próprios lábios secos. Era o movimento mais bonito que Marcos já tinha visto. Ele precisa de água, Davi disse, prático mesmo no meio da emoção. E ainda não está fora de perigo. O composto neutraliza o talho, mas o dano aos órgãos ainda está lá. Vai levar dias para recuperar completamente, talvez semanas. Mas vai recuperar? Marcos perguntou desesperado. Isso significa que vai viver? Davi consultou o caderno lendo as anotações de Roberto cuidadosamente. Nos 3 casos que meu avô documentou, todos os animais sobreviveram. Levou entre 5 e 18 dias de cuidados intensivos, mas todos se recuperaram completamente. Ele olhou para Marcos. Você vai ter que cuidar dele. Alimentação especial, medicação, monitoramento constante. Eu faço qualquer coisa, Marcos disse imediatamente. O que for necessário. Qualquer coisa. Apolo piscou lentamente, um movimento que em gatos significa confiança e amor. Marcos escolheu acreditar que significava o mesmo em cachorros. Ele acariciou a cabeça de Apolo com dedos trêmulos, sentindo o calor febril começando a baixar, a respiração ficando mais forte a cada minuto. O impossível estava acontecendo. Apolo estava voltando da beira da morte, trazido de volta por conhecimento desenvolvido pelo homem que Marcos havia destruído. A ironia era tão profunda que era quase poética. Obrigado, Marcos disse, olhando para Davi através de lágrimas que não tentava mais esconder. Obrigado por vir, por dar essa chance, por salvar ele. Davi não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Apolo, respirando mais facilmente, depois para Marcos, chorando de alívio, e finalmente para o caderno em suas mãos. O legado de um homem bom que morreu mal. Não me agradeça ainda, Davi finalmente disse. Você prometeu coisas, dinheiro, confissão, mudança. A gente vai ver se você cumpre quando não estiver mais desesperado. E Marcos soube, com certeza absoluta, que aquele menino de 11 anos tinha toda a razão em duvidar, porque a história estava cheia de promessas feitas em desespero e quebradas em conforto. Mas ele também soube, pela primeira vez em décadas, que não queria ser mais esse tipo de pessoa. Não pelo dinheiro, não pela reputação, não por medo de consequências, mas porque Apolo estava abrindo os olhos e olhando para ele com amor incondicional, e Marcos precisava ser alguém digno daquele olhar, mesmo que levasse o resto da vida tentando. Os próximos 40 minutos foram os mais tensos e esperançosos da vida de Marcos. Ele e Davi permaneceram ao lado de Apolo, observando cada pequeno sinal de melhora como se fossem milagres individuais. A respiração do cachorro estabilizou completamente aos 50 minutos. Aos 62 minutos, Apolo conseguiu levantar a cabeça por alguns segundos antes de deixá-la cair novamente, exausto, mas visivelmente mais presente. Davi preparou água com eletrólitos, seguindo instruções do caderno, e administrou pequenas quantidades com uma seringa menor. Apolo bebeu, o reflexo de deglutição funcionando perfeitamente agora. Era extraordinário testemunhar um corpo voltando à vida em tempo real, célula por célula, órgão por órgão. Marcos ligou para a doutora Emília Cardoso. Ela atendeu no terceiro toque, voz cansada. Senhor Valentim, lamento, mas se está ligando para... Ele está vivo. Marcos interrompeu, a voz embargada. Apolo está vivo, consciente, respondendo. A respiração estabilizou. Silêncio do outro lado. Depois, isso é impossível. O talho em estágio tão avançado, os danos neurológicos, as convulsões que você descreveu, eu sei que é impossível, mas aconteceu. Marcos olhou para Davi, que segurava o caderno contra o peito. Tem um tratamento que você não conhecia, antídoto natural desenvolvido por curandeiros. Foi administrado há 1 hora e ele está respondendo. Quero ver isso
Conheço pessoalmente, Emília disse, já com voz profissional e curiosa. Estou a 40 minutos daí. Não faça mais nada até eu chegar. Se realmente há um antídoto funcional para talho avançado, isso muda tudo. Ela desligou sem esperar resposta. Marcos colocou o celular de lado e voltou a atenção para Apolo, que agora mantinha os olhos abertos consistentemente, seguindo movimentos com o olhar. Era um cachorro diferente daquele que convulsionava 2 horas atrás. Ainda fraco, ainda danificado, mas inequivocamente vivo. Sua avó sabe que você está aqui? Marcos perguntou a Davi. O menino balançou a cabeça. Ela estava dormindo quando eu saí, medicada por causa da dor. Deixei um bilhete dizendo que ia resolver uma coisa importante. Ele olhou para o relógio na parede. Já é tarde. Vou perder o último ônibus se não sair logo. Fica, Marcos disse impulsivamente. Pelo menos até a veterinária chegar e confirmar que ele está estável. Depois eu mando o meu motorista te levar em casa. Não é seguro você voltar sozinho no escuro. Davi hesitou. Desconfiança automática cruzando seu rosto. Por quê? Por que você se importa? Porque você salvou a vida de Apolo, Marcos respondeu. E porque você tem 11 anos e já viajou 5 horas sozinho hoje. Deixa eu pelo menos garantir que você chegue em casa com segurança. Você não me deve nada, Davi disse. Mas Marcos notou que ele não se levantou para sair. Eu devo tudo, Marcos corrigiu suavemente. A você, a sua avó, a memória do seu avô. Isso é o mínimo. Davi considerou, depois assentiu relutantemente. Ele se sentou no chão novamente, de costas contra a parede, abraçando os joelhos contra o peito. Parecia ainda menor assim, ainda mais criança. Marcos percebeu com um aperto no coração que Davi provavelmente não tinha comido nada o dia todo. Você está com fome? Perguntou. Não, Davi mentiu, mas seu estômago roncou alto o suficiente para ser ouvido no salão silencioso. Marcos se levantou, as articulações protestando depois de tanto tempo no chão frio. Vou buscar comida. Você fica com ele? Davi acenou, já de olhos fixos em Apolo. Marcos caminhou até a cozinha, ligou o interfone e pediu que a cozinheira, que ele mal lembrava ter contratado, preparasse algo simples e nutritivo. 15 minutos depois, ela apareceu com uma bandeja, sanduíches de frango, frutas cortadas, suco natural e biscoitos ainda quentes. Marcos levou tudo de volta ao salão e colocou no chão entre ele e Davi. Come, disse, sem cerimônia. Davi olhou para a comida com expressão conflituada. Fome brigando com orgulho. Fome venceu. Ele pegou um sanduíche e comeu com a voracidade de quem não fazia a refeição adequada há tempo demais. Marcos comeu também, percebendo apenas quando o sabor atingiu sua língua que não comia desde... quando? 2 dias? A comida estava deliciosa, mas também poderia ser papelão. Seu corpo apenas precisava de combustível. Eles comeram em silêncio, dividindo o espaço com a facilidade estranha de 2 pessoas que haviam passado por algo intenso juntas. Apolo observava com olhos mais alertas agora, e Marcos deu a ele pequenos pedaços de frango que o cachorro lambeu da sua mão com entusiasmo fraco, mas presente. Ele vai ficar bem, Davi disse eventualmente, limpando migalhas da boca. Os sinais são todos positivos. Meu avô escreveu que quando a consciência volta nos primeiros 60 minutos, a recuperação é quase garantida. Seu avô era um gênio, Marcos disse. Um gênio de verdade, o tipo que aparece uma vez por geração. Eu sei, Davi respondeu com orgulho simples e direto. Minha avó diz que ele poderia ter ganhado o prêmio Nobel se você não tivesse destruído ele. A frase pairou no ar entre eles incontestável. Marcos não tentou negar ou suavizar. Apenas assentiu, engolindo ao redor do nó na garganta. O vídeo que gravei, ele disse após um momento. Você vai postar hoje? Não sei, Davi admitiu. Minha avó disse para postar imediatamente, mas... Ele olhou para Marcos. Eu quero esperar e ver se você realmente muda, se cumpre o resto. Postar o vídeo agora parece fácil demais. Tipo, você fez porque estava desesperado. Quero ver o que você faz quando Apolo estiver bem, quando você não precisar mais de mim. Isso é inteligente, Marcos disse, impressionado apesar de tudo.
muito mais inteligente do que eu era na sua idade, ou na minha idade atual, para ser honesto. Minha avó é esperta, Davi disse encolhendo os ombros. Ela me ensinou. Disse que gente rica é boa em prometer quando precisa de algo e esquecer depois. Então sempre guarda a alavancagem. Alavancagem, Marcos repetiu quase sorrindo. A palavra era tão corporativa, tão estratégica, saindo da boca de uma criança de 11 anos. Sua avó te ensinou bem? Eles voltaram ao silêncio confortável. Marcos observava Apolo, que agora conseguia manter a cabeça erguida por períodos mais longos. As patas pararam de tremer. Os olhos estavam completamente focados e conscientes. Era extraordinário o quanto diferença uma hora fazia. O interfone na parede crepitou. Senhor Valentim, Dr. Emília Cardoso está no portão. Manda entrar. Emília chegou 3 minutos depois, carregando sua maleta de alumínio e usando a mesma expressão profissional e cética de antes. Mas quando ela viu Apolo, acordado, alerta, bebendo água sozinho de uma tigela que Marcos havia colocado ao lado da maca, ela parou no meio do salão como se tivesse atingido uma parede invisível. Santo Deus, ela sussurrou. Isso é impossível. É o que eu disse, Marcos respondeu. Emília se aproximou rapidamente, já retirando instrumentos da maleta. Ela examinou Apolo com eficiência profissional. Pupilas, reflexos, batimento cardíaco, temperatura, pressão sanguínea, coletou sangue para análise posterior. Apolo tolerou tudo com paciência canina, apenas lambendo a mão dela uma vez quando ela pressionou o estetoscópio contra seu peito. Depois de 15 minutos de exame completo, Emília se sentou no chão ao lado da maca, parecendo genuinamente chocada. Os sinais vitais estão estabilizando. A resposta neurológica está voltando. Ele ainda tem dano renal significativo e vai precisar cuidados intensivos por semanas, mas... Ela balançou a cabeça, incrédula. Ele vai sobreviver. Contra todas as probabilidades, ele vai sobreviver, graças ao tratamento, Marcos disse, gesticulando para Davi. Este é Davi. Ele trouxe o antídoto. Emília olhou para o menino como se o visse pela primeira vez. Você? Uma criança? Meu avô desenvolveu o tratamento, Davi explicou, segurando o caderno. Roberto Silva. Ele estudou com curandeiros no interior depois de perder tudo. Documentou métodos que a medicina oficial não conhece. Roberto Silva, Emília repetiu, franzindo a testa. Por que esse nome é familiar? Porque ele fundou esta empresa comigo, Marcos disse calmamente. E eu o expulsei dela 24 anos atrás. Ele morreu em um abrigo 5 anos depois. Mas antes disso, ele salvou vidas com conhecimento que a ciência moderna ignorou. Emília olhou entre Marcos e Davi, claramente processando a história complexa e carregada por trás daquele momento. Então olhou para o caderno. Posso ver isso? Davi hesitou, olhando para Marcos. Marcos acenou encorajadoramente. É decisão dele, é conhecimento da família dele. Você pode olhar, Davi disse finalmente, entregando o caderno com cuidado, mas com respeito. Isso é o legado do meu avô. Emília pegou o caderno como se fosse escritura sagrada e começou a folhear. Seus olhos se arregalaram página após página. Isto é extraordinário. Décadas de pesquisa etnobotânica, combinações que nunca foram testadas clinicamente, mas com documentação detalhada de resultados. Isso precisa ser estudado, publicado, compartilhado com a comunidade científica. Não, Davi disse imediatamente. Isso é meu, da minha família. Eu entendo, mas pense no bem que poderia fazer. Quantas vidas poderiam ser salvas se... Quantas vidas meu avô tentou salvar enquanto vocês, médicos ricos, ignoraram ele? Davi retrucou, pegando o caderno de volta. Ele ofereceu esse conhecimento, tentou publicar. Ninguém quis ouvir um mendigo falando sobre plantas. Agora que funciona, todo mundo quer roubar? Emília recuou, claramente ferida, mas sem argumento. Marcos observou a troca com algo parecido com orgulho. Davi estava defendendo o legado do avô com a ferocidade de um leão defendendo filhotes. Ele tem razão, Marcos disse suavemente. O conhecimento é dele para fazer o que quiser. Se ele escolher compartilhar, será a escolha dele, não nossa para tomar. Emília suspirou, mas assentiu. Você está certo. Ambos estão certos. Ela olhou para Davi.
mas se algum dia você decidir compartilhar, eu adoraria ajudar a documentar adequadamente, com crédito total para seu avô. Um legado registrado da forma correta. Davi não respondeu, apenas abraçou o caderno contra o peito. Emília ficou mais uma hora, monitorando Apolo e dando instruções detalhadas de cuidados pós-tratamento a Marcos. Quando finalmente saiu, era quase 19 horas. O sol havia se posto, deixando o céu em tons de azul profundo através das janelas do salão. Preciso ir, Davi disse, levantando-se. Minha avó vai estar preocupada. Meu motorista vai te levar, Marcos insistiu, e vai esperar você entrar em casa com segurança. Dessa vez, Davi não argumentou. Ele pegou a mochila, verificou que o caderno estava seguro dentro e caminhou até a porta. Antes de sair, parou e olhou para trás. O dinheiro chegou na conta da minha avó, ele disse. Eu chequei no celular enquanto você conversava com a veterinária. 11 milhões e alguma coisa. Bom, Marcos respondeu. Use para o tratamento dela, para uma casa melhor, para a escola, para o que vocês precisarem. E o vídeo? Você decide quando postar, ou se postar. Marcos olhou diretamente nos olhos do menino. Eu vou cumprir tudo o que prometi de qualquer forma. Não porque você está me forçando, mas porque é o certo. Davi estudou Marcos por um longo momento. A gente vai ver, ele finalmente disse. E então saiu, seguido por um segurança que o guiaria até o motorista esperando. Marcos ouviu os passos se afastando pelo corredor de mármore até desaparecerem completamente. Ele ficou sozinho no salão com Apolo, que agora dormia pacificamente. Um sono verdadeiro, não o coma próximo da morte de horas antes. A respiração era regular, o corpo estava relaxado. Ele ia sobreviver. Marcos se ajoelhou ao lado da maca e colocou a cabeça ao lado da de Apolo, sentindo o calor vivo do cachorro contra sua testa. Obrigado, ele sussurrou, não sabendo bem para quem estava falando. Para Apolo por lutar, para Davi por vir, para a avó de Davi por se arrepender a tempo, para Roberto Silva, morto há anos, cujo legado salvou a única coisa que Marcos ainda amava. E pela primeira vez em décadas, Marcos Valentim chorou não de desespero, mas de gratidão. Os 3 dias seguintes foram os mais longos e mais transformadores da vida de Marcos. Ele não saiu do lado de Apolo por mais de 20 minutos seguidos. Dormia no chão do salão, em um colchão improvisado que mandou trazer do quarto de hóspedes. Alimentava o cachorro com pequenas porções de comida especial a cada 3 horas, exatamente como Emília havia instruído. Administrava medicamentos, trocava a água, limpava quando necessário, monitorava cada respiração como se sua própria vida dependesse disso. Apolo melhorava incrementalmente, mas de forma constante. No segundo dia, conseguiu ficar de pé por 15 segundos antes de desabar, exausto. No terceiro dia, caminhou 4 passos trêmulos antes que Marcos precisasse ampará-lo. Os olhos estavam completamente alertas agora. A cauda balançava fracamente quando Marcos falava, e ele até conseguiu latir uma vez. Um som rouco e fraco, mas inconfundivelmente Apolo. Marcos havia cancelado todas as reuniões, ignorado centenas de e-mails, desligado o celular corporativo. Sua equipe executiva estava em pânico, ligando incessantemente para o telefone residencial que ele também parou de atender. Nada disso importava. Pela primeira vez em sua vida adulta, trabalho não vinha em primeiro lugar. Na manhã do 4º dia, Marcos acordou com algo quente e úmido tocando seu rosto. Abriu os olhos e encontrou Apolo de pé ao lado dele, lambendo seu rosto com a energia débil, mas determinada de um cachorro querendo atenção. Marcos soltou um som entre riso e choro, envolvendo os braços ao redor do pescoço de Apolo e o puxando para um abraço cuidadoso. Você voltou, ele sussurrou no pelo dourado. Você realmente voltou, Apolo respondeu com um rosnado de garganta baixo, contente. Aquele som que cachorros fazem quando estão felizes e confortáveis. Era o som mais bonito que Marcos já havia ouvido. Ele pegou o celular pela primeira vez em dias e enviou uma mensagem para o número que Davi havia deixado. Apolo está de pé, andando.
Voltou a ser ele mesmo. Obrigado não é suficiente, mas obrigado mesmo assim. A resposta veio 15 minutos depois. Fico feliz por ele. Minha avó também. Ela começou o tratamento ontem, usando o dinheiro. Médicos bons. Ainda não sabemos se vai funcionar, mas pelo menos está tentando. Marcos leu a mensagem 3 vezes, sentindo algo complexo se mexer no peito. Alívio, culpa, esperança, tudo misturado. Digitou: se precisar de mais alguma coisa, qualquer coisa, você tem meu número agora. Ok, uma palavra, mas vindo de Davi, valia mais que parágrafos de gratidão de outras pessoas. Emília visitou no final da tarde do 4º dia e ficou visivelmente impressionada com o progresso de Apolo. Ela conduziu outro exame completo e declarou que a recuperação estava indo melhor que qualquer cenário otimista. Os rins ainda mostravam dano, mas estavam regenerando. A função neurológica estava quase completamente restaurada. Apolo seria capaz de viver vida longa e saudável, desde que mantivesse cuidados apropriados por mais algumas semanas. É um milagre médico, ela disse, guardando os instrumentos. Vou escrever sobre este caso, obviamente sem identificar você ou os detalhes pessoais, mas a comunidade científica precisa saber que existe tratamento viável para envenenamento por talho em estágio avançado. Fale com Davi Silva, Marcos disse. É conhecimento da família dele, ele decide o que pode ser compartilhado. Emília concordou e partiu, deixando Marcos sozinho com Apolo novamente. O cachorro estava deitado na maca, mas acordado e alerta, observando Marcos com aqueles olhos castanhos que continham universos de perdão e amor incondicional. Marcos sentou ao lado dele e acariciou sua cabeça. Eu fiz promessas, ele disse em voz alta, como se Apolo pudesse entender. E talvez pudesse do jeito que cachorros entendem tom e intenção. Promessas grandes. E por toda a minha vida, eu quebrei promessas quando elas se tornaram inconvenientes. Mas não dessa vez. Não com você aqui me olhando assim. Apolo lambeu a mão de Marcos. Absolvição silenciosa. Marcos pegou o laptop que estava fechado há dias e o abriu. Centenas de notificações surgiram, e-mails urgentes, mensagens da equipe executiva, alertas de mercado. Ele ignorou todos e abriu um documento em branco. Levou 6 horas para escrever. Quando terminou, era meia-noite e o documento tinha 17 páginas. Era o plano completo de dissolução parcial da empresa, criação da Fundação Roberto Silva, protocolos para tornar medicamentos oncológicos acessíveis a preços de custo para pacientes de baixa renda e reestruturação da liderança corporativa para incluir representação comunitária no conselho. Não era perfeito. Não desfazia décadas de dano, mas era real, concreto e custaria bilhões em lucros. Seus acionistas ficariam furiosos. Muitos executivos provavelmente pediriam demissão. O mercado reagiria negativamente. E Marcos não se importava nem um pouco. Ele enviou o documento para seu conselho jurídico com instrução simples. Implementem tudo isso imediatamente. Não negociável. As respostas começaram a chegar em minutos. Mesmo sendo madrugada. Confusão, choque, pedidos de reunião urgente para discutir as mudanças. Marcos respondeu todas com a mesma mensagem. Não há discussão, executem. No 5º dia, Marcos finalmente postou o vídeo. Ele não avisou Davi antes. Não pediu permissão ou aprovação. Apenas abriu suas redes sociais, contas com milhões de seguidores acumulados ao longo de anos de construção de marca pessoal, e postou o vídeo de 5 minutos e 43 segundos com uma legenda simples. Meu nome é Marcos Valentim. E esta é minha confissão. Ele apertou publicar simultaneamente no Instagram, Twitter, LinkedIn e Facebook. Depois desligou o telefone e foi caminhar com Apolo. O cachorro ainda estava fraco, mas conseguia andar devagar pelos jardins com pausas frequentes. Marcos o seguia, segurando a guia levemente, observando Apolo farejar flores e grama como se estivesse redescobrindo o mundo. O sol da manhã era dourado e gentil, transformando a pelagem de Apolo em algo luminoso. Eles caminharam por 40 minutos antes de Apolo cansar. Marcos o carregou de volta para dentro. O cachorro pesava 28 quilos. E os braços de Marcos reclamaram, mas ele não se importou. Colocou Apolo na cama nova e cara que havia mandado instalar no escritório, deu comida e água
e só então ligou o telefone novamente. 843 notificações. O número cresceu para 1012 enquanto ele observava. O vídeo havia sido visto 2 milhões de vezes em 6 horas. Os comentários eram milhares. Uma mistura de choque, raiva, apoio, condenação, ceticismo. A imprensa havia pegado a história. Manchetes gritavam de todos os portais de notícia. Bilionário confessa fraude de décadas em vídeo viral. CEO da Valentim Pharma admite destruir sócio fundador. Marcos Valentim, redenção real ou truque de relações públicas? Sua equipe de relações públicas estava em desespero total, mandando mensagens pedindo controle de danos imediato. Investidores exigiam explicações. Advogados alertavam sobre possíveis processos. Marcos leu tudo com estranha sensação de paz. Ele havia incendiado sua própria vida publicamente e, em vez de terror, sentia leveza, como se estivesse carregando peso por décadas e finalmente o tivesse deixado cair. O telefone tocou. Número desconhecido. Marcos atendeu. "Eu vi o vídeo", a voz de Davi disse do outro lado. Ele soava chocado. "Você realmente postou. Você acabou com sua reputação. Era merecido", Marcos respondeu simplesmente. "Minha avó também viu. Ela está chorando. Ela disse que nunca pensou que você faria isso de verdade." Pausa. "Ela quer falar com você." Marcos ouviu barulho de celular sendo passado. Depois uma voz feminina, fraca e rouca, mas carregando décadas de força. "Marcos Valentim?" "Sim", ele disse, coração batendo rápido. "Eu te odiei por 24 anos. Planejei essa vingança por meses. Envenenei seu cachorro querendo que você sofresse como meu Roberto sofreu." A voz tremeu. "Mas então me arrependi, porque não sou você. Não consigo assistir sofrimento inocente e sentir vitória." "Eu sei", Marcos disse suavemente. "E agradeço por se arrepender, por mandar Davi, por salvar Apolo." "Não salvei para te ajudar", ela disse firme. "Salvei porque é o certo. Mas agora que vi o vídeo, que vi você admitir tudo, que sei que transferiu o dinheiro de verdade." Sua voz quebrou. "Agora eu posso morrer em paz, sabendo que houve justiça. Não vingança, justiça." Marcos limpou os olhos. "Como você está? O tratamento está ajudando?" "É cedo para saber, mas estou em hospital bom, quarto próprio. Médicos que me tratam como pessoa, não número. Isso já é mais do que eu esperava." Ela tossiu, e Marcos ouviu o som úmido de pulmões comprometidos. "Davi te trouxe o caderno de Roberto. O legado dele. Você usou para salvar algo que ama. É poético de um jeito estranho." "O trabalho dele foi extraordinário", Marcos disse. "Ele era extraordinário, e eu destruí algo precioso por pura ganância." "Sim, você destruiu, sem raiva, apenas fato. Mas também está tentando construir de volta. Não para Roberto, ele está morto, mas para outros, para Davi, para pacientes pobres, para sua própria alma, talvez." Ela respirou com dificuldade. "Não te perdoo, Marcos Valentim. Não é meu lugar perdoar. Mas reconheço que você está tentando ser melhor. E isso é início. É mais do que eu mereço", Marcos disse, voz quebrando. "Muito mais", ela concordou. "Mas meu Roberto sempre dizia que todos merecem chance de crescer, mesmo os piores." Pausa longa. "Cuida do seu cachorro, cuida do meu neto e vive o resto da sua vida compensando." "Vou fazer isso", Marcos prometeu. "Todos os dias." Ela desligou sem se despedir. Marcos ficou segurando o telefone, olhando para Apolo dormindo pacificamente na cama, e sentiu algo que não sentia há tanto tempo que mal reconheceu. Propósito. Não o propósito superficial de fechar negócios ou aumentar lucros, mas o propósito profundo de consertar o que quebrou, de honrar quem prejudicou, de viver de forma que sua existência deixasse o mundo 1 milímetro melhor em vez de pior. Nas semanas seguintes, a tempestade atingiu força total. Acionistas iniciaram processos. 3 executivos seniores pediram demissão. O valor das ações da empresa caiu 34%.
A mídia dissecava cada aspecto da história, com alguns elogiando a coragem da confissão e outros acusando-o de performance calculada. Marcos enfrentou tudo com calma estranha. Respondeu honestamente a todas as perguntas. Não tentou controlar a narrativa. Deixou a verdade ser feia e complicada como realmente era, e implementou mudanças. A Fundação Roberto Silva foi oficialmente estabelecida com doação inicial de 3 bilhões de dólares. O primeiro projeto foi programa de acesso a medicamentos oncológicos a preço de custo para pacientes sem condições de pagar. O segundo foi bolsas de estudo em ciências para jovens de baixa renda. O terceiro foi iniciativa de documentar conhecimento medicinal tradicional, trabalhando respeitosamente com comunidades que desenvolveram esse conhecimento. Apolo se recuperou completamente. 3 semanas após o envenenamento, ele voltou a correr pelos jardins, brincar com bola e lamber o rosto de Marcos toda manhã com entusiasmo inesgotável de cachorro amado e feliz. E uma tarde, 2 meses após quase perder Apolo, Marcos ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, encontrou Davi parado ali, com mochila nova, mas ainda gasta, tênis melhores, mas não caros. Ao lado dele estava uma mulher frágil e careca de quimioterapia, apoiada em muletas, mas sorrindo. Marcos Valentim, a avó de Davi, disse: "Vim ver pessoalmente o homem que destruiu meu marido e depois tentou compensar." Marcos não sabia o que dizer. Apenas abriu a porta mais e deu um passo para trás. "Entre", ele disse. "Por favor." E eles entraram. Davi e sua avó, pisando no mármore caro, olhando os lustres de cristal, mas sem impressionar-se. Eles vieram com um propósito diferente. Apolo apareceu correndo do jardim, pelagem brilhando ao sol, saudável e vibrante. Ele foi direto para Davi, reconhecendo-o imediatamente, pulando e lambendo o menino com alegria explosiva. Davi riu. A primeira vez que Marcos o viu sorrir de verdade, e enterrou o rosto na pelagem de Apolo. "Você está enorme, tão forte, graças ao seu avô", Marcos disse, olhando para a avó de Davi. "Graças ao conhecimento que ele desenvolveu e deixou para trás." Ela assentiu, olhos marejados. "Roberto salvou seu cachorro mesmo morto. Isso soa como algo que ele faria." Eles passaram a tarde juntos. Marcos, Davi, a avó e Apolo sentaram no jardim, tomaram chá, comeram biscoitos caseiros que a avó havia trazido insistentemente mesmo doente. Conversaram sobre Roberto, sobre Helena, sobre segundas chances e legados complicados. Não foi reconciliação, não foi perdão completo, mas foi algo, reconhecimento mútuo de humanidade imperfeita tentando fazer melhor. Quando eles se prepararam para sair, a avó de Davi tocou o braço de Marcos levemente. "O tratamento está funcionando", ela disse suavemente. "Médicos dizem que tenho talvez mais 1 ano, talvez 2 se houver sorte. Não é cura, mas é tempo." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Tempo para ver meu neto crescer um pouco mais. Tempo para contar mais histórias de Roberto. Tempo que eu não teria sem o dinheiro que você transferiu. É o mínimo que eu podia fazer", Marcos disse, voz rouca. "Não", ela corrigiu. "É bem mais que mínimo. É início de compensação. E às vezes, inícios são tudo que temos." Ela e Davi saíram, carregados de volta para casa pelo motorista de Marcos. Apolo ficou na porta, cauda balançando, observando até o carro desaparecer. Marcos se ajoelhou ao lado dele e coçou atrás das orelhas. "Nós tivemos sorte, amigo", ele sussurrou. "Sorte absurda. Não merecíamos salvação, mas ganhamos mesmo assim. Agora precisamos merecer a cada dia." Apolo lambeu seu rosto, concordância canina. E Marcos Valentim, homem que construiu império pisoteando outros, que destruiu vida por ganância, que quase perdeu tudo que importava, caminhou de volta para dentro da mansão, que finalmente pela primeira vez parecia menos túmulo e mais como casa. Não porque tinha Apolo de volta, embora isso fosse imensamente importante, mas porque tinha propósito de verdade. Viver de forma que, quando finalmente morresse, Roberto Silva pudesse olhar de onde quer que estivesse e pensar que talvez, apenas talvez, aquele homem que o traiu eventualmente encontrou caminho de volta para a humanidade. Não era a redenção completa, talvez nunca fosse, mas era melhor que a alternativa.
e pela primeira vez em décadas, isso era suficiente. Agora, imagine um homem ferido e amarrado a uma árvore, sozinho no coração da floresta, enquanto um tigre faminto se aproxima lentamente, fareja o ar e para diante dele, como se algo invisível estivesse despertando uma memória antiga. Por que o ataque não acontece? Será possível que um instinto selvagem reconheça um laço do passado? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!